A abordagem tipológica de Jung, ela sempre se focou na questão dos elementos tradicionais, dos elementos da cultura, nos elementos antigos da história da humanidade. A abordagem de Jung trouxe para o conhecimento da psicologia um campo que até então não era conhecido nem explorado, que é o campo do inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo estão presentes estruturas que Jung chamou de arquétipos. Esses arquétipos são formas sem conteúdo que expressam padrões de comportamento, padrões psíquicos que estão presentes em todas as pessoas, que estão presentes em toda a humanidade. Esses padrões, eles se expressam por meio de imagens simbólicas, ou símbolos, ou imagens arquetípicas. E estas imagens sempre se expressaram através de toda a história da humanidade em referência às divindades, aos grandes mitos dos deuses, dos heróis, as grandes histórias. Por conta disto, muito do trabalho junguiano, principalmente do trabalho desenvolvido na Europa e na América do Norte, está voltado para a identificação de padrões arquetípicos que são expressos em mitos, basicamente na mitologia greco-romana. Divindades como Zeus, Hera, Ares ou Marte, Diana, Deméter, são divindades do panteão greco-romano que expressam conteúdos arquetípicos, ou seja, potencialidades da psique humana, potencialidades coletivas que, de certa forma, norteiam a nossa vida psíquica e se tornam núcleos de comportamento, muitas das vezes, às vezes conhecidos, às vezes completamente desconhecidos. E Jung comenta uma coisa muito interessante, ele diz que todo conteúdo inconsciente não reconhecido se torna um destino. Ou seja, um conteúdo inconsciente que eu não tenho acesso a ele, que eu não sei que ele existe, ele me obriga a comportamentos, ele me obriga a seguir caminhos que eu não tenho escolha, porque são forças inconscientes que me obrigam a agir de uma ou de outra maneira. Existem muitos trabalhos, muitos livros escritos a respeito da análise de mitos greco-romanos do ponto de vista junguiano. No entanto, na nossa cultura, nós temos também uma grande gama de mitologias, uma grande gama de divindades que não foram reconhecidas pelos analistas europeus ou norte-americanos exatamente porque as desconhecem. Nós temos no nosso meio, na nossa cultura, uma influência muito grande da cultura africana. A cultura africana, começando já no Brasil colônia com a questão da escravatura, foi inserida no nosso contexto cultural e houve um hibridismo entre o catolicismo popular, as tradições africanas, as divindades africanas chamadas orixás e as tradições indígenas. Esta miscigenação cultural, esse hibridismo religioso deu origem ao que hoje a gente conhece como os candomblés, os vários tipos de candomblés, a Umbanda, o Santo Daime e outros tantos manifestações religiosas de matriz africana que temos na nossa cultura. Todas essas expressões religiosas apresentam deuses, divindades, mitos, histórias que podem ser compreendidas do ponto de vista da psicologia analítica tanto quanto os deuses greco-romanos. Se nós conhecermos as histórias dos orixás, nós poderemos criar paralelos simbólicos e nós podemos perceber que as divindades afrodescendentes ou de matriz africana são tão ricas em mitologia, são tão amplas em seu contexto simbólico e psicológico quanto as greco-romanas. Por exemplo, podemos criar um paralelo entre as divindades do raio e trovão. Zeus, que tem na Grécia esse atributo, podemos pensar em Odin e Thor, na mitologia nórdica, podemos pensar em Xangô, na cultura
afrodescendente. É muito importante que nós, como brasileiros, possamos entender a religiosidade de matriz africana, com suas divindades, com seus orixás, como um conteúdo genuinamente psicológico, do ponto de vista da psicologia analítica, tão importante, tão válido quanto qualquer uma das imagens do panteão greco-romano, tão representativos da nossa vivência psicológica e, mais do que isso, muito mais importantes. É certo que a gente percebe que entre os pesquisadores é muito mais fácil estudar, do ponto de vista psicológico ou literário, sociológico, poético, Zeus ou Hera ou Poseidon, porque eles fazem parte de uma religião morta. Hoje em dia, ninguém mais cultua os deuses gregos, como eles eram cultuados na antiguidade. Então é muito fácil falar, por exemplo, de Hermes ou de Mercúrio, sem o risco de que essa divindade possa ficar brava comigo ou querer me castigar por falar sobre ela e talvez falar o que ela não gostaria que fosse dito. Então eu posso falar de Zeus, posso falar de Hermes, de Mercúrio à vontade. No entanto, se eu falar de Iemanjá, se eu falar de Xangô, se eu falar de Exu, como é uma religião viva, e o medo que isso traz? Porque eu estou falando de algo que é cultuado, venerado, está vivo na cultura. As pessoas se dedicam a essa religião. É uma religião viva. Da mesma maneira, como falar de Jesus ou da Virgem Maria ou de Deus pode trazer o risco de desagradar os santos e eu ser condenado ao inferno. Então é muito mais fácil escrever sobre deuses mortos. A proposta nossa é exatamente escrever sobre deuses vivos, sobre o culto que as pessoas fazem hoje, a divindade viva no meio das pessoas, onde você vá uma roça de candomblé, a um terreiro de umbanda, e você vê a manifestação do mito presente, vivo ali. Compreender esse mito e qual é o conteúdo psicológico que esse mito traz para a psique da nossa sociedade, para a psique das pessoas, é muito importante. Por quê? A gente está lidando com pessoas que muitas vezes estão imersas nessa religião. Vamos imaginar que no consultório chega alguém cuja religião é umbandista ou é do candomblé. E ele vai trazer os elementos da religião dele no processo de análise. Como você vai compreender o que ele está dizendo? É importante que se compreenda, é importante que se saiba uma linguagem arquetípica para se compreender a vivência religiosa do indivíduo. Então, todo o conteúdo religioso que a pessoa traz deve ser abarcado no processo analítico do ponto de vista psicológico e laico, mas através da compreensão dos símbolos, a compreensão do conteúdo simbólico que aquele conteúdo traz. Portanto, eu achei por bem dedicar uma parte dos meus estudos a compreender o aspecto simbólico, o aspecto arquetípico dos orixás, das divindades de candomblé, de umbanda, e que estão presentes na nossa vida. Daí foram escritos esses livros. A gente tem aqui dois exemplos, Oriaxé, que fala de um aspecto mais amplo de todos os orixás, do ponto de vista mais do candomblé, um pouco menos também da umbanda se fala dele, mas de um ponto de vista mais amplo, passando por cada um dos orixás. E o outro livro, O Compadre, que a gente está tratando exatamente de um dos grandes orixás, que é o mais controverso, que gera mais medo e temor e preconceito, que é Exu. Exu é uma divindade como qualquer outro orixá, mas que tem um estigma, ele carrega um estigma de maldade, talvez porque Exu vá trazer para nós a compreensão dos nossos aspectos mais sombrios, mais rejeitados da personalidade, coisa que talvez a gente tenha dificuldade de reconhecer. Por conta disto, essas duas publicações, elas seguem principalmente na linha de diminuir os estereótipos e os preconceitos que a gente tem na nossa sociedade
quanto às religiões de matriz africana. Para contribuir e ampliar a visão sobre essas religiões e diminuir, então, a questão do preconceito, da discriminação religiosa, da falta de respeito que alguns segmentos podem ter frente às religiões de tradição africana. Todas as religiões são expressões do sagrado. E este sagrado se expressa no inconsciente coletivo de todas as pessoas, em todas as culturas, em todas as épocas. O sagrado esteve sempre presente, com vários nomes, com várias imagens, com vários símbolos. E Jung nos ensina isso, né? O sagrado tem 1000 faces diferentes e não existe uma face que seja melhor que a outra. A melhor maneira de se combater o preconceito, né, e a ignorância é o conhecimento. Então, eu proponho que as pessoas interessadas no assunto conheçam, estudem e descubram esse universo que está ao nosso alcance. Axé!